Essa ferramenta a gente pode usar dentro do escritório para vários controles. Controlar só a produtividade de um advogado, controlar a produtividade e o valor da hora dele para ser cobrada de um cliente, ou controlar até se controlar se o contrato mensal está valendo a pena para o escritório. Então isso vai proporcionar essas 3 regras bem básicas. Por exemplo, o contrato que o cliente me paga X valores, 20.000 por mês. Nossa, está valendo a pena? Como que você controlaria isso? Poderia controlar pelo menos quantas pessoas trabalharam para aquele cliente, em quais processos as pessoas trabalharam, quanto tempo cada um fez um ato nesse trabalho, uma defesa, uma contestação, ligar para o cliente, tirar dúvida, uma consultoria. E aí você vai fazer, não vale a pena esse contrato porque tantos 8 advogados trabalharam no meu escritório, cada um trabalhou 40 horas e assim por diante. Quando passou a régua, deu a R$ 1,50, 1,50 a hora do advogado. Então essa é a ideia para passar para vocês. Mas dentro dessa ideia, a gente precisa fazer uma outra, falar no início do timesheet. Para o timesheet para o advogado, o Leonardo vai mostrar que é bem tranquilo. É uma forma de ativar um cronômetro, desligar, ver as tarefas que existem, né? Mas como que eu vou padronizar isso dentro do meu escritório para funcionar corretamente o timesheet? Aí agora eu quero que vocês pensem numa coisa. Quando você tem um cliente novo no teu escritório, qual é a rotina do contrato dele, no cadastramento desse contrato? É o cadastro, mas daí fica lá com o financeiro, fica com o advogado, mas eu não consigo. Cadê o cadastro desse contrato? Quando tem os processos novos desse contrato, como que eu vinculo? Porque lá na frente vai ter que ter uma amarração. Então eu vou mostrar um fluxo completo aqui de como que tem que seguir, para lá no final funcionar o timesheet. Por trás do timesheet depende do quê? Depende de uma organização muito boa do financeiro, integrado com o jurídico. Bom, a primeira coisa, quando você tem o cadastro de pessoas no CPJ e você pesquisa o seu cliente, né? Esse é um fluxo padrão que a gente faz no treinamento financeiro. Eu tenho a Maria da Silva Cordeiro. Essa Maria da Silva é meu cliente, com os dados padrões dela, com as informações e assim por diante. A partir do cadastro do cliente, chegou um cliente novo no teu escritório. A partir do cadastro desse meu cliente, eu consigo fazer o quê? Eu consigo criar um contrato dele. Então eu não vou perder o meu vínculo. Chegou a Maria, ela virou meu cliente, eu cadastrei ele como uma pessoa para vincular os processos dela e a partir daqui eu consigo vincular um contrato. Ao criar esse contrato dentro do escritório, ele vai criar para você 2 contas correntes, uma de custa e uma de honorários. A de honorários, onde vai receber os valores desse contrato. Se é por quantidade de processo, eu posso vincular um contrato, vários processos. Se é uma parcela mensal, ou se são os níveis de funcionários que trabalharam nesses processos vinculados a esse contrato para controlar a hora. O Leonardo, ele é advogado sênior, já tem experiência no escritório. Então a hora dele é R$ 1.000. Pô, R$ 1.000 a hora dele, então se ele ficar meia hora atendendo o cliente, o cliente já vai me dever R$ 500, tá? Então essa é a regra, esse é o caminho do cadastro do financeiro para que a gente consiga amarrar lá na frente. Uma questão importante aqui, que eu com certeza já deve estar passando, tudo bem, mas o meu cliente é um só, mas eu tenho várias áreas e vários contratos. Ou eu tenho um contrato guarda-chuva, que fala nos escritórios, alguém vai entender. Eu tenho um valor para quando é consultivo, um valor para quando é contencioso, um valor para quando é trabalhista, um valor para quando é civil. Você pode criar vários contratos do mesmo cliente amarrado à mesma conta corrente. Por quê? Porque tudo vai desaguar, tudo vai juntar naquela conta corrente. Para quê? Para que eu consiga, no final, fazer um faturamento e assim por diante. Tá? Então, aqui você vai ter a forma de você criar o contrato do cliente, certo? Ao criar esse contrato do cliente, aqui dentro eu vou ter os níveis, tá? Que são os níveis? São os níveis padrões do sistema, que você vai poder criar novos níveis aqui, conforme o trabalho, conforme a organização do teu escritório. Fábio, eu tenho aqui, advogado pleno é R$ 150, R$ 165 a hora. Advogado sênior, 275. Estagiário júnior, 25. E eu posso clicar em novo e colocar um novo nível aqui.
O advogado, a secretária, se atender, a hora dela é R$ 25. Qual que é o limite de horas? Mensal. Ou então qual? Eu tenho estagiário, assistente técnico, né? Tem estagiário júnior, pleno. Daí vai falar assim, Fábio, mas o que? Eu tenho níveis diferentes aqui no meu escritório. Como eu trabalho com consultoria, o meu escritório é boutique, o meu escritório... Eu tenho algumas particularidades, criar níveis diferentes. Então a gente vai chegar num ponto. Da versão H para frente, ele está liberado colocar os níveis. Das anteriores, eu tenho os níveis padrões no contrato, que são 8 níveis, 9 níveis padrões. São advogado júnior, pleno, sênior, secretária, estagiário júnior, pleno, consultor. Aonde você cria esses níveis novos? Eu vou salvar aqui e vou lá em cima mostrar para vocês, para a gente entender a lógica dos níveis. Ó. Eu tenho níveis que dentro de uma tabela de nível. Então, aqui eu poderia criar qual nível? Advogado júnior passivo, advogado júnior das ações ativas, não sei, conforme a tua necessidade. Mas cada nível que você criar aqui, você vai ter que fazer o quê? Lá em pessoas, quando eu buscar o cadastro de pessoas que estão envolvidas como funcionário no meu escritório, eu tenho que selecionar meu funcionário, clicar em exibir e clicar em informações complementares para clicar o nível que ele é. Então, quando você criar a tua tabela de nível, ele vai aparecer a tabela de nível para você amarrar. Isso é a primeira etapa que você tem que fazer. Por quê? Senão ele não vai entender. Quando eu clicar lá, fiquei 10 minutos. Quem é? O Leonardo ficou 10 minutos trabalhando. Mas não tem o nível, não tem o contrato, não tem a hora dele, o sistema não vai saber quanto que vai cobrar essa hora ou não. Ok? Lá, vamos voltar aqui para o contrato, para a gente ter a noção do contrato. Então, nossa Maria, exibir aqui. Então eu consegui criar o contrato, colocar aqui os níveis que eu preciso e ter essa relação. Então veja, principal, posso ter mais de um contrato por cliente? Pode. Posso amarrar os processos separados por contrato para o timesheet? Pode. Mas todos vão estar vinculados aonde? Na conta corrente de honorários do contrato. Tá? Aí, bom, então, o meu cliente chegou, eu cadastrei a pessoa, cadastrei o contrato, fiz o contrato e ele assinou o contrato. E agora, você guardou onde esse contrato? Eu guardo numa gaveta, eu guardo no meu arquivo. O que você pode fazer? No histórico, você pode muito bem colocar o que você tratou no contrato e aqui dentro você vai conseguir fazer o quê? Vai conseguir deixar vinculado o contrato digitalizado, né? Mas todo mundo vai poder ver esse contrato? Não, você vai ter os níveis de perfil no teu escritório, que tem pessoas que não vê contrato, só vincula processo e assim por diante. Mas qual que é a vantagem de tudo isso? Seguindo esse fluxo de trabalho com o teu financeiro, pessoas, contrato, criou as contas correntes, amarrou o contrato, digitalizou, tá toda a tua base ali, né? Então você já tem teu contrato com os níveis, tudo certinho. O que está faltando? Quando chegar um processo desse teu cliente novo, por exemplo, esse aqui, como que eu vou fazer? Todo o processo vai ter que estar o quê? Vai ter que estar amarrado a um contrato. Tá vendo o contrato geral da Maria, que está aqui? Tá? Então, vou pegar a Maria aqui de novo. Então, se eu não faço aquele fluxo padrão de início do contrato quando chega o meu cliente, quando chegar um contrato novo, já não amarra o contrato. Daí já não vai funcionar o timesheet, porque não está amarrando. Porque a tarefa está amarrada dentro do processo. A tarefa feita, o tempo que ele levar, ele tem que saber, opa, essa tarefa está no processo do cliente X, daquele contrato, que a hora dessa pessoa que está trabalhando é júnior, vai ser a hora... Então, veja, o por trás do timesheet que é importante. Quando você organizar tudo isso, o timesheet é consequência lá na frente. Vai te dar muito recurso de cadastro, de relatórios e assim por diante. Então, todo o processo tem que estar amarrado ao contrato. Aí, vamos pensar assim, lá no meu escritório, eu tenho uma equipe de cadastro. E eles vão cadastrar, chegando os processos, vão cadastrando e mandam para os advogados responsáveis. E se ele não colocar o contrato? Pô, eu tenho que ficar cuidando, eu tenho que tirar relatório para saber quais são os processos que não têm contrato, desse meu fluxo de organização e da digestão.
Não. Aí você vai chegar numa questão em preferências aqui no sistema. Quando eu entrar em configurações preferências e na aba processual, eu vou ter uns campos obrigatórios. Eu deixo marcado. O que eu vou fazer com isso? Eu obrigo a todo processo novo que eu cadastrar no sistema ser obrigatório colocar o contrato. Eliminei um problema lá na frente, que os escritórios, às vezes, não estão trabalhando com o timesheet, começam a trabalhar, mas não tem um monte de processo que não está vinculado ao timesheet, que não está vinculado ao contrato, tem que fazer uma manutenção. Beleza, arrumamos o passado e o futuro. O novo já deixa habilitado que dali para frente não vai existir nenhum processo sem contrato. E a pessoa que vai vincular esse contrato a este processo não vai ver o conteúdo do contrato, só vai habilitar para ele o lugar para ele vincular. Ele não consegue saber ver o contrato digitalizado, né? E assim por diante. Então, se você marcar essa amarração aqui, já respondendo ali, quando você marcar esse contrato com o cliente, ele fica obrigatório. Não consigo salvar essa ficha sem colocar o contrato, tá? Então, isso é importante. Então, você vai ter aqui, aí, eu posso colocar outros campos aqui, como responsável, grupo de trabalho, evento na tramitação e sigla de integração. Então, esses campos é importante você analisar na tua rotina, que te ajuda. Não lançar a tramitação sem evento, eu preciso daquele grupo de trabalho dentro do processo, porque eu tenho lá na frente células e equipes amarradas a grupo, não vai ter problema de lançamento ou falhar o meu fluxo, certo? Tá. E uma outra funcionalidade aqui que você pode, se você não tem, fala assim, eu não tenho contrato por cliente, eu tenho um contrato geral no meu escritório aqui que funciona para tudo. Aí lá em configurações também, preferências, eu consigo habilitar aqui, ó, contrato padrão. Deixa eu encontrar aqui. Esse é meu contrato padrão. Aqui, ó. Timesheet, contrato padrão. Então, eu posso ter um contrato geral do escritório. Caso tenha algum processo sem contrato, ele vai pegar o padrão. Você pode ir arrumando. Então, preciso arrumar minha casa. Então, eu vou criar um padrão e vou trabalhando. Os outros, conforme eu vou mudando, eu vou colocando nos processos outros contratos. Isso facilitou para você já de imediato começar a trabalhar com o timesheet, tá? Então, você vai ter aqui o controle. Então, veja, essa etapa aqui, ó, se eu entrar aqui em contratação, tá vendo? Ó, contrato com o cliente, ele vai abrir só a listagem dos contratos. Eu não consigo abrir, não consigo, só para vincular. Então, a pessoa vai poder só vincular o processo para ele poder passar aqui do cadastro, né? Então, você vai ter a forma de você controlar tudo isso no sistema. Então, veja, saí da pessoa, criei o contrato, criou as contas correntes, começou os processos, amarra o contrato. Criei os níveis. Então, você tem que estar muito bem organizado a tua estrutura. Tanto a estrutura de valores, como a estrutura organizacional do teu escritório. Quais são os níveis que vão trabalhar, que tipo de contrato que eu tenho, né? Como que você já então, pensar como que está a tua rotina do contrato hoje? Minha rotina do contrato é assim, Fabio. Eu vou recebendo os contratos, digitalizo, assino, guardo na gaveta, depois entender para o fim. Não, tenta fazer essa rotina. Cadastra o cliente, vincula o contrato. Mesmo que você não use o timesheet hoje, faça essa rotina, porque lá na frente vai te facilitar outros recursos no CPJ que tem que usar essa amarração, tanto do financeiro como o jurídico, tá ok? Então, assim vai funcionar o teu timesheet, né? Certo. Em relação a isso que o Fábio falou, na verdade, é muito importante a gente observar essa questão dos contratos, porque o CPJ, além da gente trabalhar com ele, poxa, eu sou advogado também, já trabalhei em escritórios com o CPJ. Para a gente ter um bom funcionamento do sistema, muitas vezes a gente tem que trazer práticas boas para o escritório. O CPJ ele proporciona isso também. O contrato não é nada diferente disso. Muitas vezes a gente tem aquele péssimo hábito de trazer o cliente, fazer já uma consultoria logo inicial, às vezes já entrar com um pedido liminar, alguma coisa do tipo ali, sem mesmo ter contratado, sem mesmo ter acertado esse serviço. Então, para poder ter o timesheet ativo no sistema, eu tenho que ter um contrato. Então, isso já me cria ali um mecanismo que todos os meus clientes, a partir de determinado momento, eu vou ter que ter contrato. Então, é mais uma questão de boas práticas. Poxa, para cadastrar o meu cadastro de pessoas, preciso ter todos os dados. Para cadastrar os dados do processo que está chegando novo para mim, eu tenho que ter todos os dados. Então, traz uma boa prática para a gente, tá?
Feito esse parênteses inicial na minha fala aqui, eu vou mostrar para vocês aonde que a gente executa o timesheet que foi configurado já pelo Fábio. Ele deixou tudo pronto para a gente. Já tenho o contrato do timesheet, já estou com ele dentro do meu processo. Então aqui, por exemplo, dentro dos processos, eu posso clicar nos meus processos, vou abrir aqui o processo da ficha 5, que foi o que o Fábio utilizou ali para fazer o exemplo dele. Então vou abrir aqui o meu processo da ficha 5 e quando eu abro ele, deixa eu só abrir aqui, eu tenho aqui na opção, quando eu vou exibir, um reloginho aqui no canto. Esse reloginho aqui no canto, ele inicia a contagem de prazo para um determinado evento que eu vá cumprir. Então, se for uma contestação, se for uma apelação, se for algum prazo específico, eu tenho que vir aqui por dentro dos meus processos e clicar aqui para ver quanto tempo eu vou trabalhar nesse evento e nesse prazo que eu vou estar cumprindo, tá? Essa é a primeira possibilidade. Dentro de processos, eu venho aqui, exibo e consigo fazer essa contagem, tá? Num segundo momento, a gente também pode fazer esse mesmo início de contagem por minhas atividades. Eu entro aqui em minhas atividades, deixa eu só selecionar aqui qual deles que é o serviço que a gente vai fazer. Já vai carregar para a gente aqui, deixa eu só puxar pela todas as agendas. Era para já ter carregado aqui. Vamos puxar por ficha, então. Vamos em vinculado. Vamos puxar pela ficha número 5. Ficha. E aqui dentro de ficha a gente coloca a ficha número 5 para a gente fazer a busca. Tá aqui. Veja que nesse caso aqui, eu tenho um cumprimento de prazo que eu tenho que fazer. Da mesma maneira que no exemplo anterior que eu mostrei para vocês, logo aqui no início já vai aparecer uma contagem também de timesheet que a gente tem que utilizar. Aqui no caso, eu estou utilizando um prazo para cumprimento de uma apelação, cumprimento de prazo, que eu vou determinar ali um tempo específico para ela. Vou abrir aqui a contagem do relógio. Quando eu clico aqui, eu consigo vir aqui embaixo aqui, ó, e colocar o tempo estimado para fazer essa apelação. Vou colocar aqui 2 horas para fazer essa apelação de um tempo estimado e vou clicar aqui para começar. Quando eu carrego aqui de novo, veja que já muda a parte do sistema aqui para mim. Ele já me apresenta a tarefa com essa barrinha aqui do lado, me mostrando que eu tenho 0,1 minutos de 2 horas que eu estou cumprindo. Então, o que que ele está querendo me dizer com isso? Ele está querendo me dizer que para esse prazo, o meu timesheet está aberto e eu consigo fazer esse acompanhamento de horas. Digamos que eu estou trabalhando lá, deixei o reloginho contando, não fiz aquela parada, meu tempo está contando. Eu posso vir aqui em cima, por exemplo, e colocar ali, sempre por fração. Se eu quiser colocar 30 minutos, eu vou colocar 0,3. Ele vai querer dizer que eu estou colocando 30 minutos nessa tarefa. Se eu colocar um número inteiro, por exemplo, apenas um, o sistema vai entender que eu estou colocando 1 hora. Então, eu vou colocar um ali e vou dar um mais. E veja que na hora que eu atualizar mais uma vez, atualizar aqui de novo, ele já alterou a minha tarefa. Antes ela estava aqui no começo, agora ela está em amarelo e está na metade. Isso quer dizer que o tempo está passando e eu estou trabalhando nessa atividade. Eu vou colocar ali mais um tempo só para a gente fechar essa atividade. Vamos deixar ali perto de 2 horas mesmo. Vou lá e vou colocar 2 horas certinho, só para vocês verem o que acontece depois. Vou pegar aqui, vou excluir esse 1 minuto que eu já tinha colocado. Eu desejo excluir. Vou excluir também esse outro 1 minuto. Vou deixar apenas 2 horas bem certinho. Vou excluir também e vou excluir aquele outro 1 minuto também. Vou deixar 2 horas de trabalho certinho aqui, tá? Deixa eu excluir aqui também. Agora aqui no caso, eu vou pegar e vou mostrar mais uma coisa para vocês. Se vocês não quiserem lançar esse tempo aqui em cima, você pode clicar em novo e lançar direto aqui. Só que qual que é a diferença de um para o outro? Quando eu vou lançar aqui o tempo, eu vou lançar aqui a mesma 1 hora que eu já tinha lançado anteriormente, para fechar minhas 2 horas, tá? Então venho aqui, excluo e coloco lá 1 hora. Eu posso vir aqui ainda e colocar uma descrição quando eu lanço um novo. Posso pegar e colocar, por exemplo, que essa 1 hora quer dizer finalização ali, vou botar aqui finalização da apelação, tá? Estou colocando aqui. Então, isso aqui, veja que eu posso fazer e salvar.
E a partir desse momento, eu já começo a mostrar uma outra funcionalidade que a gente tem também dentro do timesheet. Por quê? Eu posso tanto lançar os valores do timesheet, como eu posso também, em algumas partes do sistema, ignorar o timesheet para fim de contabilidade. Então, ali ele ficaria apenas, nesse caso, para uma métrica de serviço. O timesheet ele tem essas duas funções. Eu posso lançar horas, e quando eu lanço horas no timesheet, eu vou lançar essas horas porque eu vou cobrar, e quando eu vou cobrar, eu vou fazer tudo aquilo que o Fábio já fez lá no contrato, eu vou dividir o nível de cada uma pessoa que vai estar atuando, eu vou ver. Outra coisa que eu posso fazer aqui é dizer quem que vai estar trabalhando. Aqui no caso, eu estou dizendo que é o Antônio da Silva. Eu poderia alterar quem que está trabalhando nesse timesheet aqui. Então, é um advogado júnior, é um advogado sênior. Então, eu posso pegar aqui e alterar quem que é a pessoa que está trabalhando nessa tarefa especificamente. E nesse momento ele vai estar fazendo uma diferenciação. Poxa, uma hora quem trabalhou foi o advogado sênior. Essa outra hora quem trabalhou foi um advogado júnior. Na hora que você lançar e alterar, cada um deles vai ficar com essa diferença também, tá? Um outro ponto interessante aqui, como eu estava falando, é a questão de ignorar o timesheet. Se eu ignoro o timesheet, ele não vai fazer a cobrança por hora em relação ao nível do que a gente já estava falando, tá? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai contar o tempo, eu vou saber que o Antônio da Silva, no caso, o advogado aqui, trabalhou 2 horas nessa apelação. Eu não vou cobrar, mas eu consigo controlar o tempo de trabalho dele, tá? Nesse caso aqui, eu vou simplesmente salvar. Salvei aqui e vou continuar. Vou fechar aqui embaixo. Quando eu fechar e der um carregar de novo, olha, ele completou 2 horas de trabalho, que foi o que eu tinha previsto para aquela apelação. Quando eu dou o carregar, ele mostra que eu já finalizei. Se eu passar o mouse em cima aqui, ó, ele mostra que eu trabalhei 2 horas de 2 horas. Então aqui eu já consegui fazer essa métrica também, tá? Essa é a forma de lançar a hora no timesheet aqui pelas minhas atividades, já podendo acompanhar. Lembrando que quando eu tiver outras atividades aqui no meu grid, o grid estiver cheio, eu sempre vou ter essa barrinha sinalizando a tarefa que eu estou fazendo naquele momento. Então eu não vou conseguir colocar ali 2, 3 tarefas todas com a barrinha no mesmo momento, tá? Aqui eu estiver fazendo naquele momento, ela vai ter a barrinha. Então assim a gente pode fazer essa configuração. Além disso, a questão de ignorar no timesheet, ela se apresenta no sistema em outras etapas. Posso vir ali em configurações e preferências. E dentro de configurações e preferências, eu posso vir aqui, ó, bloquear lançamento de horas no coletor, que eu já vou mostrar para vocês como que isso funciona na sequência, que seria também para uma questão de configuração do timesheet em relação a valores. Além disso, a gente tem outros momentos, como no próprio contrato, quando a gente abre o contrato, e vou pegar o próprio exemplo que o Fábio deu aqui, da Maria, deixa eu só carregar ali, vamos pegar a Maria, e eu vou exibir o contrato dela. Quando eu exibo o contrato dela, veja que aqui embaixo eu tenho uma abinha dentro do contrato só do timesheet. Então aqui eu também posso, desde que eu habilite a função, utilizar aqui e ignorar o lançamento do timesheet também. Então eu também posso ignorar esse lançamento de horas para utilização também como métrica de trabalho. Então eu posso deixar isso configurado em várias etapas do sistema, tudo de maneira diferente, mas que pode aí ficar para você deixar como uma métrica de serviço. Até aí tudo bem. Depois que eu fiz essa questão de horas, eu já sei como que eu faço para iniciar, para contabilizar o tempo que o meu funcionário está trabalhando. Como que eu faço para lançar essas horas e transformar isso em valores? Tem uma outra etapa do sistema, vou fechar aqui rapidinho, e vou abrir aqui embaixo o coletor. Quando eu abro o meu coletor, veja que aqui o que a gente já lançou, a gente tinha deixado alguns exemplos prontos na nossa base, já fica lançado aqui dentro do nosso coletor. O Fábio tinha feito anteriormente na base da Maria da Silva Cordeiro, que foi o exemplo que ele deu e foi o que eu usei também. Olha aqui, ó, 2 horas da Maria da Silva Cordeiro e mais 30 minutos da Maria da Silva Cordeiro. O que que a gente pode fazer com isso aqui? Então a gente pode vir aqui e clicar, por exemplo, nos 32 minutos que o Fábio lançou. Eu vou clicar e vou clicar aqui, ó, em transferir. Eu posso ignorar ou transferir. No caso aqui, eu vou transferir o valor de horas que já foi trabalhado. Então, clico aqui em transferir e daí aqui já vai aparecer algumas coisas para a gente. Por exemplo, qual é o PJ do processo que a gente está trabalhando, a conta corrente, no caso que o Fábio criou, lá no início da Maria da Silva Cordeiro, ela já aparece aqui para a gente, tá? Então, aqui o número do contrato, e ele sempre vai pedir nesse momento para a gente
essa questão aqui, ó, do centro de custas. Esse centro de custas a gente lança aqui mesmo. Poxa, o processo ali é um processo trabalhista. Eu lanço num centro de custas trabalhista. Ah, o processo é civil. Eu lanço no centro de custas civil. E aí eu posso fazer essa diferenciação. Como aqui é um caso trabalhista, eu lanço como trabalhista o meu centro de custos e continuo. O responsável nesse caso foi o Antônio da Silva mesmo, como a gente já tinha colocado. O número da conta que eu crio para isso, eu já vou mostrar para vocês aonde que a gente faz isso, é aqui dentro do conta dentro do conta, nossa conta aqui está como honorários e timesheet. Então, poxa, já está tudo bem definido para mim. É só eu pegar e lançar. Só que mais uma vez aqui, quem vai utilizar essa parte do sistema normalmente vai ser aquela pessoa que vai fazer a gestão do escritório. Não vai ser o próprio advogado normalmente, pode ser também, mas normalmente não vai ser o advogado que foi lá e fez o lançamento das horas. Poxa, eu, Leonardo, sou advogado. Eu achei que eu ia gastar 2 horas numa apelação, por isso eu vou cobrar 2 horas numa apelação. O meu gestor, ou o controle jurídico do escritório, quem faz a administração do meu trabalho, ele acha que 2 horas foi muito tempo. Então ele pode vir aqui, nesse momento ainda, e dizer que, poxa, 32 minutos? Eu acho que não é 32 minutos. Leonardo fez, demorou demais para fazer, vou deixar 20 minutos. Ou então, acho que 32 minutos, Leonardo fez muito rápido isso aqui. Não vou cobrar só 32 minutos do meu cliente, vou cobrar mais tempo. Então ele pode ir lá e definir se mais ou menos tempo que ele vai fazer. Ou ainda, dependendo, poxa, o Fábio explicou isso bem para vocês. Eu sou o Leonardo, eu sou advogado. Eu mexo com o timesheet, mas eu não sei questão de valores de contrato, eu não sei como que isso, porque isso não é permitido. Eu não posso ter acesso a isso. Então eu não sei se eu cobro por hora ou se eu cobro de alguma outra maneira. Mas o cara que vai vir aqui no coletor e conferir tudo que eu fiz, ele sabe. Então ele vai utilizar como métrica para saber quanto eu trabalhei, mas aqui mais uma vez, ó, cobrar sim ou não. O cara sabe que ele não cobra por timesheet, ele cobra já por um contrato que é pago mensal um valor específico. Então ele vem aqui dentro e coloca não. Ele vai ter feito toda a métrica do meu trabalho, terá lançado na conta corrente, terá feito todos os lançamentos específicos do timesheet, mas não vai estar sendo feito a cobrança, tá? Aqui eu vou deixar como sim, só para a gente dar continuidade, e eu vou colocar OK. Beleza. Fiz o lançamento, olha, tinha um a mais, agora tem um a menos. Então, sempre que eu fizer toda essa questão do timesheet, eu posso vir e fazer a conferência aqui. Num outro momento aqui que eu tenho, poxa, eu não lembro o que aconteceu no processo da Maria da Silva. Posso clicar aqui também, ó, nesses 3 pontinhos e exibir dados da tramitação, diretamente aqui do meu coletor. Então aqui eu vou ver tudo o que aconteceu. A gente estava falando de uma contestação, num primeiro momento que foi o Fábio que tinha feito, num segundo momento um cumprir prazo. Opa, apelação, prazo fatal dia tal, foi esse que eu fiz. Então, diretamente pelo coletor, eu posso acessar o grid do processo e ver o que aconteceu. Mais uma vez eu reforço, às vezes é o gestor que está trabalhando aqui, ele não sabia o que estava sendo feito. Ele foi, olhou, agora ele já sabe de que cliente que se trata e pode dar a sequência. Mais uma questão aqui, essa questão aqui em cima, ó, a gente tem timesheet e no cantinho a gente tem coletor de custas e honorários. Quando eu clico aqui, eu vejo alguns lançamentos que foram feitos. Além disso, eu também posso, nessa etapa do processo, clicar aqui na impressorinha aqui no canto para fazer relatórios. Relatórios do que já foi gasto. Eu posso fazer um relatório de hora do meu advogado que trabalhou, ou ainda eu posso fazer por hora do cliente. Então, um cliente específico tem uma hora X, ou então eu vou fazer pela hora do meu advogado. Então, isso é eu que vou definir e eu que também vou parametrizar na hora de fazer essa definição. E aqui eu gero o relatório dessas custas também. Então, fica bem tranquilo que além de lançar, a gente pode fazer a geração dos relatórios para controle depois. Deixa eu fechar aqui também. E daí a gente tinha comentado com vocês aqui que a gente pode lá lançar dentro aqui ó, de tabelas. A gente vem em tabelas e vem plano do DRE. É aqui que a gente cria, por exemplo, os honorários do timesheet. Então a gente está dentro de receitas do meu cliente e eu tenho aqui honorários do timesheet. Então, para fazer aquele lançamento que eu fiz anteriormente ali dentro do meu coletor, eu já tinha uma conta pronta para isso. Então aqui está tranquilo, já consegui fazer isso e o Fábio vai mostrar agora para vocês ali aonde que fica o valor lançado dentro do conta corrente, que é aqui. A gente já vai ter no conta corrente também o valor que foi lançado e também a possibilidade de fazer um relatório para isso. Isso mesmo, Leonardo. Então, veja, a gente conseguiu a primeira etapa, padronizou o financeiro, padronizou a lógica do timesheet. O advogado fez o que o Leonardo fez, clicou no reloginho,
ou mesmo o advogado pode analisar a tarefa dele, um gestor daquela equipe pode ver o que foi feito no timesheet, tá? Para mudar a hora, ele trabalhou muito tempo nessa hora, pô, 2 horas não, vou diminuir, ou vou aumentar, ou vou mudar o valor. E tudo isso, quando ele fizer a transferência, vai acontecer o quê? No conta corrente do cliente, vai estar ali, ó, Maria Cordeiro Honorários, vai estar todos os timesheets para cá para fazer o faturamento. A gente volta para a questão do financeiro do CPJ. Então, veja, então agora são 3 etapas bem distintas. A organização do cadastro, a gestão, os advogados trabalhando, porque o advogado lá por trás, ele não sabe se o financeiro ficou criando os contratos, teve que criar nível novo, fez tudo. E o gestor vai analisar. O gestor analisou, transferiu, vai para o conta corrente, volta para o financeiro fazer o quê? Para o financeiro fazer o faturamento ou final ou mensalmente, ou no final de uma ação, depende muito da rotina financeira, mas não se perde no caminho. Por isso que quando você conseguir lançar certinho lá, criar desde o cadastro de pessoas, lançar tudo organizado, vai ser muito mais fácil lá para frente, certo? Então, essa é a rotina certa do timesheet. Melhorou o timesheet, mudou as rotinas. Hoje é por tarefa, ficou mais fácil trabalhar, ficou mais fácil organizar. Se você tiver a opção de você criar, às vezes, as contas, que nem o Leonardo mostrou, conta timesheet, eu quero criar contas específicas por evento. Eu consigo amarrar essa conta no evento para ele lançar. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar o evento aqui, padrão, mostrar para vocês aqui, ó. Este evento está ligado a essa conta, mas eu poderia ter umas contas específicas aqui para mudar conforme a nomenclatura do escritório e assim por diante. Então, tudo isso a gente vai conseguir montar depois em relatórios. Mas o importante é, você consegue trabalhar com o timesheet só para controle de hora, geral, só para controle de hora de alguns contratos ou de alguns lançamentos, eu quero, desse contrato, eu tenho que controlar a hora e também cobrar. Então, vai te dar uma gestão. Por isso que eu falo, financeiro do CPJ, em todas as etapas, são muito de gestão. Então, você vai conseguir saber quantas pessoas trabalharam naquele contrato, com aquele nível. Se fosse para cobrar por hora, eu cobrava 50 mil, ele me paga 2 mil por mês e assim por diante, você vai ter um controle. Isso que os clientes nossos, os escritórios estão precisando saber. O que cada um está trabalhando no sistema, né? Dessa forma, Leonardo, algumas dúvidas aí no chat, eu vi ali que tem algumas já. Vamos ver ali. Sim, sim, desculpa, estava com o microfone desligado aqui. Vamos partir para a parte então das nossas perguntas aqui, Fábio. Eu vou fazendo a pergunta e a gente vai respondendo conforme eu vou lendo Pronto. aqui, tá, Fábio? Ângela Maria perguntou o seguinte: se dá para parar e voltar o timesheet? Assim eu Sim. mesmo respondo. Sim, já está respondido aí, dá. Lígia, consigo lançar depois as horas trabalhadas na ficha sem a necessidade de estar o tempo todo logado? Pode. Como eu disse ali, essa etapa você vai lá e diz quanto tempo você vai gastar e você consegue lançar o tempo que você trabalhou. Até por isso que a gente demonstra que ali na parte do coletor é muito importante que um gestor tenha ali o acesso, até para que, poxa, o advogado ele acha que ele vai gastar 5 horas naquela apelação. Ele pode ir lá e lançar 5 horas. Ah, ele ficou efetivamente 5 horas trabalhando? A gente infelizmente não consegue medir isso. Por isso que o gestor ali vai dizer, acho muito tempo essas 5 horas. Então ele consegue lançar o tempo e mesmo não estando logado no CPJ, ele abre lá, coloca a estimativa de tempo e pode até nem estar logado que ele vai conseguir fazer esse lançamento. Beleza, Lígia? Ó, Morena Gabriela Batista. Boa tarde, perdão, mas não consegui acessar o webinar. Esse webinar será disponibilizado? Sim, a gente vai disponibilizar ele depois no nosso canal do YouTube também, da Preâmbulo, então ele vai estar disponibilizado para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Ariel Santos. Essa amarração com contratos é obrigatória? No caso, por exemplo, a maioria dos contratos é sobre êxito, logo, pouco importa a quantidade de horas trabalhadas. Nossa necessidade é para gerenciar. Acho que a gente acabou meio que respondendo já Sim. essa pergunta no decorrer ali, que a gente consegue fazer isso por métrica de trabalho também, sem a necessidade de lançamento, certo, né, Fábio? Isso É, mesmo. Agradecer ao Ariel ali, que o Ariel é colega nossa da Preâmbulo, lá de Porto Alegre, ele está ajudando e está respondendo já. Obrigado, Ariel. Já ótimo. está ajudando. Mas essa questão você pode fazer, tanto essa métrica. Então, se você não tem contrato, você vai poder usar aqui, ó. Entra em configurações, preferências,
e cria um contrato geral que vai funcionar para todos os processos, independente de estar em cada processo, e você vai conseguir ter um controle de timesheet de por hora. E você põe no contrato todos os níveis e lança. Vai ficar legal. Vai ficar bem. Um lugar só para cadastrar que vai funcionar para todos os lançamentos de timesheet. Certo. Teria mais uma pergunta ali em relação à gravação. A gente vai disponibilizar depois no canal do YouTube, como a gente já disse, né? Deixa eu só ver aqui mais alguma pergunta. Maria Fernanda. Somente o financeiro tem acesso a esse relatório? Quer responder, Fábio? Pode responder. É que nem o Ariel falou ali, não, todo mundo está financeiro, mas os relatórios, hoje tem uma função no relatório chamado corporativo, em prioridade. Você pode colocar alguns relatórios que nem todo mundo vai poder usar, entendeu? Vai poder utilizar. Então eu ponho com relatórios corporativos. Então, só o Ariel e o João vão poder ter esses relatórios. Aí depende do perfil do usuário, isso tudo configura. Certo. A gente tem mais uma pergunta ali se consegue lançar as horas depois. O Ariel também já respondeu nos ajudando aqui, que após a tarefa concluída será possível incluir e modificar o tempo no módulo específico do timesheet. Obrigado mais uma vez, Ariel. Maria Fernanda também tinha feito mais uma pergunta do financeiro, mais uma vez aqui já tinha sido respondido, né? E acabou aqui as nossas perguntas. Pessoal, mais alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa que tenha ficado tanto da primeira parte que o Fábio fez ali, a apresentação, o módulo de como vincular isso, principalmente os pontos ali específicos que ele tem. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, pode perguntar para a gente aqui também, tá? Enquanto isso, eu vou estar falando algumas outras coisas que a gente tem aqui de programações futuras aqui para dar preâmbulo e também algumas informações que a gente tem que trazer aqui. Só um segundo aqui que eu já vou estar passando. Enquanto isso, se alguém puder ajudar e fizer mais perguntas, fiquem à vontade também, tá? A gente aqui da Preâmbulo também, no dia 11 de agosto, que é o dia dos advogados aí, desde logo parabenizo todos, inclusive eu aí, né? Muito antecipadamente, mas já fica o parabéns. A gente vai fazer aqui o match-up do Dia do Advogado aqui na Preâmbulo, tá? Nesse dia, a gente vai estar promovendo ali uma ação em homenagem a toda a categoria, com o intuito ali de fazer um bate-papo, algo mais descontraído aí, tá? Então a gente vai ter ali a presença de Luiz Rache, que é da Legal Hub, e também do nosso consultor e muito experiente aqui, o Fabiano Machiorato também. Então eles vão estar fazendo ali uma abordagem bem tranquila, bem descontraído ali, desfazendo alguns mitos da advocacia aí com vocês. Então desde logo fica aí o nosso convite, tá? Para todos que estiveram presentes aqui com a gente. Será um evento online às 17 horas do próprio dia 11, que é o nosso dia aí, o dia do advogado, tá? Reforçando mais uma vez que se alguém teve algum problema com o nosso link, com conectividade, com qualquer coisa, a gente vai estar disponibilizando ali no canal do YouTube também, tá? Então isso vai ficar tudo certo pra gente. Não tem problema, a gente pode até pedir até para nossa equipe estar mandando o link do canal do YouTube, alguma coisa, se vocês se posicionarem, a gente tem isso já no canal, tá? Até aproveito que se houver alguma dúvida em relação a isso, no próprio CPJ de vocês, quem já tiver, tem uma opção lá em cima que tem o portal preâmbulo. Clicando no portal preâmbulo é a primeira opção do menu lateral. Vocês já conseguem lá ver várias etapas do sistema e uma delas é o nosso canal do YouTube. Então fica mais fácil ainda de acessar, tá? Vou voltar aqui mais uma vez, que saiu uma pergunta nova aqui pelo jeito, enquanto eu estava falando. Olha aqui, ó. Rogério da Silva. Quanto ao relatório para encaminhar para o cliente, como que ele fica com as informações lançadas? Fábio, se dá uma puxada no relatório lá para mostrar para ele como que fica rapidinho, que isso a gente não tinha feito? Aham. Vou fazer. E veja, todo relatório, você colocando o máximo de informações que você puder dentro do sistema, você vai poder montar da forma que você quiser o relatório. Então, a gente vai conseguir. Eu tenho um relatório simples que eu vou gerar, cliente, por exemplo. Aqui. Eu vou mostrar ali para vocês no relatório ali, né? Aqui um relatório bem tranquilo que tem o do Márcio Gaspar, o Juliano trabalhou, time sheet. Então essas informações se moldam do jeito que você quiser. Se eu não quero. Então aqui no relatório, eu vou que você quiser.
Excel que você manda para o teu cliente ou para você gerar, você vai conseguir. Então, ele é muito parametrizável, sabe? Ok? Beleza. Respondi, né? Acredito que sim, Fábio. Tudo certo, Rogério? Respondi a sua dúvida também em relação a isso. Sim. Então é isso aí, pessoal. A gente agradece desde logo a presença de todos. Vai estar disponível aí para tirar dúvida, qualquer coisa também no canal do YouTube em relação às perguntas que a gente já foi feito. A gente terá aí no próximo dia 27 outro webinar, né, do nosso Conexão CPJ aí. E a gente desde logo já convida vocês. Eu e o Fábio mais uma vez estaremos aqui fazendo a apresentação. E dessa vez a gente vai ter aí a participação também do Fabiano, onde a gente vai estar fazendo algumas exposições aí em relação à diferenciação de web services de publicação, em relação ao nosso novo monitoramento automático de andamentos aí, como que a gente trata as intimações pelo nosso XML ali. Então a gente vai estar trazendo isso de maneira provocativa aí e também instrutiva para a gente aprender junto com vocês as diferenças que o sistema tem, para que serve cada um desses mecanismos e como a gente pode uni-los todos para uma melhor gestão, para uma melhor controladoria ali do escritório, porque esse é o nosso objetivo aqui, afinal, né, gente? É trazer isso, uma facilitação para vocês, para que as horas e o dia seja mais otimizado. Não tendo mais dúvidas, não tendo mais questões, passo a palavra para o Fábio, para ele agradecer e também fazer as considerações finais deles aí. E já agradeço desde logo e convido para a semana que vem estar disponível aí com a gente. Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos aí. Espero que tenham gostado. A gente tenta ser o didático possível para mostrar que você conseguindo unir a tua gestão do escritório e colocando o CPJ, você vai ter muitos benefícios. Segurança, rapidez, né? Então é interessante isso. Espero vocês no próximo webinar, que vai ser interessante, que vai tentar abordar um contexto diferente para mostrar como que funciona toda essa questão de intimação, publicação, monitoramento, captura dentro do CPJ, dividir pedaço por pedaço para entender o que facilita para você e quais as funções que podem te ajudar no teu dia a dia, tá bom? Obrigado, Ariel, de novo aí pela ajuda e nas respostas aí. E um grande abraço e boa semana para todos aí. Boa semana, pessoal. Vou estar encerrando a gravação e finalizando aqui a nossa reunião. Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau. Abraço, pessoal, tudo bom?